Olá, olá! Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso Senta Que Lá Vem História. E hoje eu trago para você um novo capítulo falando sobre o porquê que eu decidi mudar uma vida inteira, né, de quase 35 anos que eu estava na época, para que eu pudesse recomeçar uma história num país diferente, abandonar uma carreira de 17 anos na área financeira, né, bancária, que é o que eu trabalhei a vida toda, da minha casa, família, as pessoas que eu amo, as pessoas que fazem parte da minha história, para vir recomeçar tudo do zero, num país totalmente diferente de cultura, de hábitos, de referência social, política, econômica e o mais difícil, uma língua totalmente diferente da nossa, que é o inglês, que eu tive que aprender, porque quando eu vim aqui eu não tinha a mínima noção de como falava, mas eu tinha muita vontade de crescer, de aprender coisas novas, de me desafiar, que é uma coisa que me move muito e é uma coisa que eu sinto muita satisfação em estar sempre naquele aprendizado contínuo. E isso fez com que eu tomasse a decisão, além da vontade de aprender inglês, principalmente mudar. É a única possibilidade que eu consegui enxergar naquele momento de eu sair de uma carreira onde o meu foco era só financeiro, uma coisa mais pragmática, onde eu tinha que buscar viver naquela rotina diária para me reencontrar. Eu sentia uma necessidade, eu sentia como se estivesse faltando algo em mim, como se aquilo que eu estivesse fazendo já não tivesse mais sentido. Então, para mim reescrever a minha história, eu decidi fazer um intercâmbio. E aí tudo começou, foi numa agência de de intercâmbios, para que eu pudesse vir, descobrir como que é. Fui lá com a ideia de passar apenas 6 meses, na época eu estava em relacionamento, foi um tanto bastante desafiador para mim também, mas eu tinha em mente que em 6 meses, no máximo 8 meses, eu estaria voltando, retornando para o meu país, retornando para minha história, com uma língua fluente, que eu achava que em 8 meses eu ia conseguir aprender. Só que não, infelizmente, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu me deparei com mais brasileiros do que pessoas da própria nacionalidade aqui, a irlandesa, e isso transformou um pouco mais ainda desafiador o projeto que eu tinha de aprender uma nova língua. E esse tempo foi passando e eu, nos 3, 4 meses, eu já percebi que eu não teria condições nenhuma de aprender a língua em 8 meses, que teria que ser, eu precisaria de mais tempo. Foi um pouco traumático para mim essa decisão, porque até então eu não tinha nenhuma perspectiva em viver num outro país. A minha vontade real, aqui tinha muitas diferenças de clima, principalmente, aqui chove demais, aqui venta demais, é tudo muito cinza. Mas assim, o clima nunca foi uma coisa assim, um divisor de águas para mim que fizesse com que eu desistisse do meu sonho ou me desestimulasse. Então eu continuei persistindo nesse foco. Nesse meio período, meu relacionamento terminou, onde eu já não percebia mais nenhum propósito assim maior que fizesse eu voltar para o meu país, sem que eu tivesse me sentido concluído o propósito e o objetivo que eu vim buscar aqui. Então eu tive todo o respaldo e o suporte da minha família, que me incentivou também muito e acreditou em mim, nos meus sonhos, nas coisas que eu buscava. E isso fez com que eu tomasse a decisão de prolongar o meu tempo aqui. Passando-se um ano e pouco, eu decidi tirar minha cidadania italiana. E aí eu comecei com todo o projeto, que não é uma coisa fácil, é uma coisa muito traumática muitas vezes, muito papel, muita documentação, muito burocrático e muito desafiador também, porque você está investindo um dinheiro, e não é pouco, numa coisa que você não tem certeza que você vai conseguir. Mas eu acreditei nesse projeto, que levou mais 2 anos e meio, mais ou menos, de investimento, recurso financeiro, tempo, muito estresse, de coisas dar certo, coisas dar errada, muita documentação que você tem que pegar em outros países e você não está presente para poder solucionar isso, você tem que contratar pessoas. Então, assim, gera muito estresse, muita angústia, ansiedade, mas naquele momento eu fui aprendendo a lidar com os meus medos, com as minhas aflições, e foi o momento mais
incrível na minha vida, porque eu fui conhecendo-me de uma forma que eu nunca pude conhecer se eu não tivesse saído do meu país de origem. Aqui, quando você muda para recomeçar uma história num país totalmente diferente do seu, você tem que se despir de todas as crenças, se despir de toda a roupagem que você vem, para que você esteja realmente disposto a recomeçar uma vida nova. E isso não é fácil, né? Leva-se muito tempo, muitas coisas para se compreender a forma correta, entender que nem tudo é da forma que a gente quer, no tempo que a gente precisa ou deseja. Mas eu acho que o foco de tudo isso, você aí do lado, que tem vontade de mudar, fazer uma transição de carreira, mudar a sua história, mudar de país, qualquer mudança que você tome a decisão, primeiramente o que eu indico é paciência, persistência, respeitar o seu processo e os seus limites, focar naquilo que você quer, independente dos desafios, e acima de tudo, não desistir. Não desistir daquilo que você quer, daquilo que você acredita. Eu sempre foco muito isso nos meus vídeos, porque eu percebo quantas pessoas me procuram perguntar como que eu consegui permanecer, porque muitas pessoas nesses 5 anos que eu estou aqui fora do país, eu vi desistir no meio do caminho, porque realmente não é fácil. Mas assim como eu, também teve muitas pessoas que deram certo, mas principalmente o que moveu essas pessoas são esses 5 passos, assim, que eu acredito que faz diferença na nossa história. E não só para uma transição de carreira, uma mudança de país, mas para qualquer coisa que a gente almeja na nossa vida. Então, se você tem vontade de fazer algo diferente, assuma o processo, assuma a responsabilidade daquilo que você quer e foque, acima de tudo, no que você precisa fazer, indiferente da dificuldade. E busque respeitar etapa por etapa. Tem horas que a gente tem que parar, tem horas que a gente tem que pausar, tem horas que dá vontade de sair correndo, gritar, falar que não quero, que eu vou desistir de tudo. Principalmente que você vai vendo que a questão cultural também às vezes é muito difícil, principalmente a questão aqui em Dublin, a dificuldade de achar casa, o tempo todo ter que compartilhar a casa com alguém. Agora faz 2 anos que eu moro sozinha, mas no começo eu tive que sempre estar morando com uma outra pessoa, ou então vivendo na casa de familiares Irish, que eu morei por muito tempo, porque eu optava morar com família Irish do que com estudante, porque é mais o meu perfil, eu gosto de uma coisa mais calma, que eu possa estudar, focar mais. Então, assim, eu sempre optei mais em ficar junto com famílias Irish, inclusive porque me dava uma condição maior de me inserir na língua, na cultura deles, e poder me ajudar um pouco mais nesse desafio que é aprender a língua para mim. Quando você se dispõe a aprender a língua, você aqui, como tem muito brasileiro, você tem um sacrifício muito grande, e se você não tiver foco, eu acho que a probabilidade de você não aprender de fato a língua é muito grande. Então, se você aí tem vontade de mudar de vida, fazer um intercâmbio, mudar a sua história, qualquer seja a mudança que você tem vontade, foque em você, persista, acredite e não desista. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.